você que já está assistindo a gente a divulgar esse link, esse streaming no seu Facebook, na página. Faça o seguinte, entre na página do Remoto Controle aí no Facebook, no evento, deixe comentários, faça participação, mas essencialmente estamos aqui com a presença ilustre do Barbudinho, esse cara que está fazendo essas entradas sensacionais na Globo News, colocando um pingo de verdade nessa mídia. Eu queria uma salva de palmas. Nosso herói. Veio prestigiar a nossa transmissão aqui. Então é o seguinte, mande mensagens pelo chat do live stream aí, no Twitter, use a hashtag Remoto Controle e mande mensagem também pelo WhatsApp 61 9201 9840. Tem a página aí do Facebook, enfim, estamos todos aqui, hashtag Remoto Controle no Twitter. Seguinte, quem somos? Estamos aqui em Brasília, somos um grupo de realizadores e técnicos do audiovisual cometido aqui no Distrito Federal, que nos reunimos preocupados com tudo isso que está acontecendo no país agora, essas batalhas de narrativas. Estamos entrando no mesmo horário que o Jornal Nacional, com uma proposta muito clara de tentar ser um contraponto a esse discurso e a essas abordagens todas e de tratar alguns temas com muito respeito acima de tudo. Não queremos estimular esse ambiente que está no país hoje de coxinhas e de petralhas. Aqui não tem nada disso. Vamos tratar os assuntos com a serenidade que eles merecem. E para nos ajudar nessa conversa, antes de tudo, estamos aqui com a Nádia Dulce, que vai nos ajudar a mediar as perguntas que vocês mandarem. Ela vai aí falar com a gente e tal. E vamos sentar agora para essa conversa conosco. Temos aqui, vou começar pela Beatriz Vargas, que é professora da Faculdade de Direito aqui da UNB. Agora temos conosco o Daniel Cara, cientista político e coordenador da campanha nacional pelo direito à educação. E do lado de cá, por último, o Daniel Faria, professor do Departamento de História da Universidade de Brasília. Por favor, gostaria que vocês dessem um cumprimento e eu retomo aqui para as perguntas. Bom, então, boa noite, já que eu fui a primeira a ser apresentada. Primeiro cumprimento a todos, parabenizo a vocês. Em primeiro lugar, quero parabenizar, essa é uma iniciativa extremamente importante. Ou seja, nisso que você chamou de guerra de narrativas, de disputa de narrativas, nós precisamos mesmo desse tipo de espaço. Nós quem? Nós, a inteligência brasileira. Nós temos que ter um espaço de reflexão, de pensamento, de debate. Parabéns. Daniel Cara. Boa noite. Em primeiro lugar, parabéns aí pela iniciativa de vocês. Eu acho que essa questão da disputa da narrativa é, de fato, um tema fundamental no país. Hoje nós temos muitas narrativas em jogo, mas uma é mais massificada porque ela está nos grandes e tradicionais veículos de comunicação. E a possibilidade de a gente construir outras mídias, eu acho que é uma coisa extremamente relevante, inovadora, e é muito legal ver o trabalho que vocês estão fazendo aqui, reunindo toda essa energia positiva para a gente discutir de outra maneira a notícia, de outra maneira fazer o debate. Parabéns. Daniel Faria. Eu também queria dizer boa noite para todos, né, agradecer o convite também, e dizer que eu acho que assim também que essa experiência por si só, ela já é muito significativa do ponto de vista, até eu vou falar um pouco sobre a questão da democracia, né? E a própria prática de vocês de organizar esse grupo, de fazer essa alternativa de comunicação com a população, de criar o debate, para mim ela já é o maior significado da democracia do que eu vou querer dizer. Então acho que assim, esse lugar, esse espaço que vocês construíram, para mim é um pouco a demonstração na prática, no conteúdo a gente vai discutir também, mas é na prática do que a gente entende por democracia, por participação, cidadania, enfim. Então acho que parabenizar todos aí que batalharam. Eu sei que durante o dia foi difícil para conseguir organizar tudo aqui, né? E eu acho que é uma luta que vale a pena ser lutada. É isso. Maravilha. Daniel, vou seguir contigo agora. Em cima dessa preocupação das narrativas e da grande mídia que está, sim, impondo uma pauta única, violenta. Ontem para me preparar para cá, eu assisti 20 minutos da Globo News. E a notícia mais leve foi sobre microcefalia. Assim, é um negócio realmente bombardeando de notícias ruins e sempre vem falar alguma questão do impeachment. Eu queria que você comentasse
Como a sua visão sobre essa construção de um discurso de ódio, o resultado que isso pode trazer nas ruas, nas nossas vidas diretas? O que mais me chama a atenção nesse discurso do ódio, né, é que ele é feito em cima de uma legitimidade que foi construída por esses meios de comunicação no Brasil. E, sobretudo, é claro, a Globo é o símbolo maior, mas a gente sabe que é uma estrutura de comunicação, né, que a Globo centraliza, vamos dizer assim, né. Esse discurso de ódio vem de uma legitimidade que esses meios de comunicação se atribuem a eles mesmos, né, de falar em nome da democracia. E assim, quando a gente estuda a história do Brasil, por exemplo, no caso da Comissão da UNB da Verdade, a gente trabalhou muito com a história da Universidade de Brasília, a luta contra a ditadura, é muito evidente que essa narrativa é uma narrativa pós-ditadura, feita para se construir uma ideia de uma democracia limitada, uma democracia sempre sob controle, sob suspeita constante, né? Uma democracia baseada no ódio, inclusive, né? Assim, toda vez que essa democracia ela ameaça extrapolar alguns limites, né? Surge o discurso do ódio, né? E isso, de certa forma, não é uma novidade, né? Uma coisa que chamou a atenção da gente, por exemplo, enquanto a gente estava no trabalho da Comissão Eunice Teixeira, foi aquele pedido de desculpas do jornal o Globo pelo apoio que eles deram à ditadura militar, né? Mas o pedido de desculpas já tinha uma mentira ali, naquele pedido, que me incomodou bastante, que a narrativa era assim: levada pelo ardor em defesa da democracia, a Rede Globo, naquele momento, as organizações Globo aderiram ao golpe, né? Quando a gente lê os textos da época, antes do golpe e depois, a gente vê que, na verdade, a Globo ela não embarcou numa aventura golpista. Ela foi promotora, agente organizadora do golpe. E, inclusive, ela sempre pressionou o regime para que ele fosse mais endurecido, mais forte e mais violento, né? Você falou sobre essas narrativas aí de ódio que a gente vê hoje em dia, sensacionalismo, enfim, né? Me marcou muito também no trabalho da comissão uma notícia da UNB, sobre a UNB em 68, que saiu no jornal o Globo, em setembro de 68, descrevendo a UNB como um lugar de orgias, era assim, orgias na Universidade de Brasília, e terror e subversão, transforma a universidade num lugar caótico, enfim. E aí vinha todo esses discursos morais, enfim, que a gente conhece, né? Agora é impressionante perceber que esse editorial do Globo, ele saiu quase que um mês depois que a UNB ela foi invadida pelas forças militares e policiais, em agosto. E nesse momento, por exemplo, o desaparecido político, dos desaparecidos políticos de Brasília, o Onestino Guimarães, ele estava preso no quartel do Exército sendo torturado, né? Então enfim, não se trata, que eu não estou falando isso quando a gente fala de ditadura, as pessoas pensam que a gente está querendo voltar a um passado que já passou, como se fosse uma coisa imprópria, né? Mas eu acho que a minha questão não é tanto voltar a esse passado que já passou, mas é pensar em mecanismos que estão nesse passado, que continuam atuando hoje e que foram invisibilizados, né? Enfim, só uma última coisa, tem ainda uma última coisa que eu queria comentar, o quanto que a luta democrática no Brasil, o que a gente tem de democracia no Brasil hoje, que é uma democracia frágil, limitada, com muitos problemas, enfim, né? Uma democracia que precisa ser aprimorada, vamos dizer assim, né? Mas o quanto de pouco que a gente tem de democracia no Brasil, na verdade, foi conquista das lutas populares. Não foi uma espécie de um presente, um dom que as elites liberais ou esclarecidas deram para a população brasileira, né? Em 74, os estudantes da UNB já tinham abaixo-assinado pedindo liberdade de expressão, pedindo liberdade de organização, reclamando a questão dos direitos humanos, das torturas, dos desaparecimentos, enfim, né? É uma história que levou na UNB, 3 anos depois, a centenas de prisões pela Polícia Federal, a uma nova ocupação da universidade. E assim, essa é uma história pequena, localizada aqui de Brasília, mas se a gente multiplicar em movimentos sociais em outros lugares, não só na universidade, a gente vai perceber que tudo que a gente tem de democracia no Brasil, na verdade, foi uma conquista, né? Me preocupa muito, inclusive, quando eu vejo uma parte da esquerda achando que a democracia é um mero instrumento de dominação burguesa, que não vale a pena lutar por ela, né? Para mim, essa é uma amnésia histórica que a própria esquerda incorporou, porque, claro, existe esse discurso democrático, formal, vamos dizer assim, né, que a democracia é só ir lá votar e voltar para casa, que o cidadão bem comportado é aquele que não discute política, não participa, vai lá, escolhe o seu representante, depois continua a sua vida privada, né? Mas, assim, tem esse discurso, mas isso não é a história da democracia. A democracia é isso também. Então, enfim, eu acho que essa é uma coisa importante de marcar nesse momento aqui, né? Chamar as pessoas, eu acho que é um princípio básico, porque é com a democracia que se conseguem direitos sociais, é com a democracia que os grupos sociais que não têm poder econômico, simbólico, econômico, conseguem direitos, né?
Então, enfim, eu acho que é uma coisa na qual a gente deveria centrar como uma coisa inaceitável qualquer retrocesso nesse sentido. Né? Pelo contrário, eu acho que a ideia é aprimorar e melhorar a democracia, não voltar atrás, enfim. Você quer falar alguma coisa? Sim. Sim, por favor, né? Porque a gente está se vendo aqui. Talvez não seja o caso de usar da palavra assim também por tanto tempo e com essa amplitude da abordagem do Daniel, mas uma coisa que ele fala, que eu acho que no momento atual a gente precisa destacar, repisar, é esse desenho de democracia. Nós, do campo do direito, e aí eu vou falar um pouco como alguém que tem uma experiência de participação, né, de observação, de pesquisa mais nesse campo, a gente costuma dividir, apresentar essa coisa do desenho da democracia como ela tendo o seu aspecto formal, quer dizer, uma democracia representativa, que é o caso, por exemplo, do Brasil, né? Nós temos eleições regulares, diretas, né? E são eleições diretas, diferente, por exemplo, da democracia norte-americana, que é um modelo indireto de representação. E isso é chamado de democracia formal, essa possibilidade de participação que você tem até mesmo por intermédio da contagem de votos, que foi o que aconteceu em 2014, presidenta Dilma, eleita pela maioria dos votos válidos da população brasileira, logo é empossada e dentro do regime presidencialista de mandato fixo, em tese ela chega ao fim do mandato, teria que chegar ao fim do mandato, e a única coisa que pode impedir com que isso aconteça, do ponto de vista jurídico, é que ela seja impedida por via de um processo legal, etc. e tal. E tem o outro lado da democracia, ou dizendo assim, uma outra definição da democracia, que é a democracia material, mais substancial. Essa democracia, ainda estamos bastante longe de alcançá-la, porque ela vai implicar num tipo de aquisição de direitos, de alguma coisa que às vezes hoje em dia as pessoas acham que também fora da moda dizer, que é distribuição de riqueza. Nossa, olha essa expressão, distribuição de riqueza. Né? Parece que você está fazendo um discurso aqui que é vox socialista. Seria bom. Seria bom, aliás, façamos, né? Mas o que eu sinto é que existe hoje um vazio na política até para esse discurso. Percebe? Quer dizer, o que eu vejo? Existe uma demonização da política, uma criminalização da política e um grande vazio dos grandes ideários, né? Ou dos grandes objetivos políticos. Daí, quando o Daniel fala isso me chama muito a atenção pelo que nós temos uma experiência recente de democracia, né? Nossa experiência de democracia é uma coisa recente. A democracia é uma coisa, um boneco de biscuit. É muito delicado, pode quebrar a qualquer momento. E antes que a gente conseguisse instituir uma democracia material, nós estamos, por meio, ou por dentro, ou por intermédio de uma democracia formal, golpeando esse... Quer dizer, isso é uma provocação para a gente continuar a falar. Eu não quero monopolizar a palavra, mas o que você acha disso, então? Posso assumir aqui e perguntar para o Daniel? Olha, eu estava vindo para cá pensando um pouco da maneira como a gente tem feito essa construção democrática, né? Tem um livro do Eder Sader que eu acho que é o mais importante para entender o momento atual, embora tenha sido escrito no final da década de 70, início dos anos 80, que é quando novos personagens entraram em cena. E ele narra como os movimentos populares começaram a constituir o PT, e ele constitui a tese, que eu acho que é a mais importante de compreensão do Partido dos Trabalhadores, que é a tese de que o PT ele é criador e criatura dos movimentos populares e sociais da década de 80. Na minha opinião, isso se tornou um bloco de poder que disputou as eleições. O grupo do Lula, né, que é o grupo do novo sindicalismo, ele tem o controle da representação dentro do partido para a sociedade. Não tem o controle da máquina petista, mas tem o controle da representação do partido. Chega ao poder, e ele chega ao poder antes do grupo que fez o combate à ditadura, que é mais representado pelo Zé Dirceu e por outras lideranças. Esse movimento popular e social que constitui o PT, que depois também, de certa maneira, se decepciona com a maneira como o PT age dentro do governo, alguns setores. Frei Beto expressou isso recentemente em entrevista ao UOL, diz que falta mais esquerda a esse governo. Tal. De certa maneira, a partir de junho de 2013, a luta pela democracia ela se aprofunda, outros personagens entraram em cena, e a gente está quase fechando um capítulo da década de 80. O problema é que o que vem sobre esse novo capítulo, né?
não pode vir esse protofascismo que a gente vê crescer nas ruas, né? Tem que vir aquilo que a Beatriz falou, que é a ampliação da democracia. A nossa democracia, de fato, é muito pouco substantiva. Eu trabalho com direito à educação, luto pelo direito à educação. E, na realidade, a gente tem ainda desafios absolutamente fundamentais e imprescindíveis de serem resolvidos, como os 14 milhões de analfabetos que existem no Brasil, entre adultos e jovens. Nós temos mais de 3,4 milhões de crianças fora da creche, crianças de 0 a 3 anos. As pessoas vão para as escolas e não aprendem. Quer dizer, de fato, essa democracia ela ainda é muito frágil. Em junho de 2013 se pedia, como não se tinha uma pauta muito bem elaborada, se pedia educação padrão FIFA, mas o padrão FIFA também não é, quer dizer, é uma maneira muito ruim de explicar uma reivindicação. Mas o que eu acredito é que está surgindo um novo Brasil. Nesse sentido, da sociedade, eu sou otimista, muito otimista. Eu vejo um forte movimento de contraponto aos grandes veículos de comunicação. É bastante perceptível o quanto a juventude está se mobilizando. Em São Paulo, por exemplo, eu sou de São Paulo, em que pese muitos problemas da administração Haddad na periferia, é uma administração inovadora que tem grande apoio da juventude. Então, de alguma maneira, a gente está criando algo novo que a gente ainda não conseguiu compreender. O que fica claro é que esse modelo de poder que foi estabelecido na década de 80, que foi crescendo, que foi um modelo vitorioso, ele já está próximo de ser superado. O que a gente precisa fazer com que um novo modelo se afirme, mas tem que ser um modelo que lute pelos direitos, não pode ser um modelo que seja um retrocesso em relação às conquistas recentes e ainda muito pequenas que a gente teve na sociedade brasileira. Em cima dessa preocupação do que vem pela frente, a gente antes de vir aqui ao vivo, a gente estava conversando sobre o discurso do Temer que vazou, né? De novo, essa interpretações das narrativas, um discurso de 15 minutos em que o vice-presidente fala 3 vezes a palavra sacrifício e, pelo menos teoricamente, tudo que move esse momento do Brasil, que é a corrupção, ele não cita a questão da corrupção. Eu queria que você aprofundasse um pouco o que você falou daquele momento. Opa. E outra coisa, Temer, toma cuidado, não mande nudes para a sua linda esposa, isso pode acabar com a República. Oi. De Vicente Pires. Ele fala, a Folha lançou o seguinte placar do impeachment, 281 a favor, 113 contra e 119 indefinidos. Vocês acham esse placar algo próximo do real, ainda que seja difícil de definir? Então vamos lá, vou tentar juntar uma coisa na outra, né? Primeiro que eu acho que o Temer fez um vazamento proposital. Ele fez uma carta aos brasileiros, tentou fazer uma carta aos brasileiros por WhatsApp, fingindo que foi um vazamento de um grupo que foi criado pelo principal assessor dele, que é o deputado Padilha, algumas horas antes de ter vazado o áudio. Então isso foi proposital, ele quis se colocar para os parlamentares indecisos. Os parlamentares indecisos, na realidade, eles compõem a maior bancada hoje do Congresso Nacional, que é a dos não encontrados. A imprensa liga para saber qual é a posição dele, ele não atende a imprensa. Eu acho que esse placar do impeachment da Folha ele não é um bom placar, não dá para se referenciar por ali. O jogo está muito complicado, né? Na minha opinião, o que aconteceu de novo nesse processo é que antes era o mercado financeiro que era contrário à presidenta Dilma. Vocês podiam observar na época das eleições, eu sou cientista político, eu sou meio viciado nisso, né? E aí na época das eleições a gente observava a cotação do dólar e sabia se estava aumentando ou diminuindo as chances do Aécio. Quanto o dólar subia, a Dilma estava começando a reverter o jogo ali no segundo turno, quando o Aécio ficou à frente dela, por poucos dias. Quando o Aécio subia, o dólar caía. Quer dizer, hoje acontece a mesma coisa. Quando o impeachment está com maior tendência de ser aprovado, o dólar cai. Quando ele está com menor tendência, o dólar sobe. Então, o mercado financeiro ele sempre foi contrário à presidenta Dilma, isso é rompido em 2012, quando ela faz uma política de combate aos juros, né? Sem discutir aqui se foi correto ou incorreto, se foi responsável ou irresponsável, se foi estratégico ou não, ela teve essa iniciativa. Agora, o que acontece? O setor produtivo em peso entrou na tese do impeachment.
E o agronegócio em peso entrou na tese do impeachment. Então, hoje, na verdade, é uma luta entre o setor econômico e os movimentos sociais que sabem que o discurso de sacrifício do Temer e o discurso de união nacional sempre resulta na mesma coisa na história do Brasil. Sacrifício para os mais pobres e união nacional em favor dos mais ricos. É isso que está em jogo hoje. Por isso que eu digo que a gente tem que conseguir criar um novo modelo de luta que substitua o dos anos 80, mas também não perca o que os anos 80 construíram, né? Não dá para abandonar toda a história que foi feita pelos movimentos sociais, pelas lutas que foram construídas. Então, nesse sentido, na minha opinião, o Temer ele agiu de maneira muito estratégica para falar para esses indecisos qual é a pauta dele. A pauta dele é de defesa dos setores econômicos contra os interesses da sociedade em geral. Sim, e ao mesmo tempo que o Temer libera um plano de um prometido governo pós-impeachment, os sindicatos publicam também nos grandes veículos, o Estadão publicou, foi uma matéria paga, inclusive, dos sindicatos. Só poderia ser paga. Uma matéria paga no Estadão. Os principais sindicatos publicam um outro projeto. Outro tipo de projeto. Ou seja, é aquele projeto que faz diferença em relação ao chamado projeto neoliberal, cíclico, rentista. E é um projeto baseado na aquisição de direito, no empoderamento da classe trabalhadora, ou seja, mostrando algum tipo de caminho para o trabalhador, que é uma parte dessa sociedade que hoje está olhando para esse espetáculo, assim, de uma forma meio angustiada, meio sem saber o que dizer, porque não está tendo direção, né? E aí eu acredito que sim, que é o momento em que as coisas, do ponto de vista político, começam a ficar claras. Essa é uma contribuição da crise, não é? É porque eu acho que a crise, inclusive, talvez a pergunta do espectador, até eu compartilho com ele essa insegurança em relação às informações, né? Desculpa, eu esqueci da pergunta. É porque eu não sei até que... Não, mas é porque assim, você falou que a crise... Porque assim, para mim, a crise, ela tem um grau até de artificialidade, eu acho, e a fala do Temer como salvador da pátria, não sei até que ponto ele também alimenta a própria crise, que faz com que... Eu acho isso que é uma coisa profundamente autoritária na fala dele, né? Uma situação assim de uma crise criada ou orquestrada, até que ponto ela é real, ela é artificial, e você surge com uma voz de uma pessoa que vai pacificar a sociedade. Agora, eu acho que faz parte da crise que as pessoas que são cidadãos comuns, assim, a gente não tem informação, então a gente não sabe. E eu acho que essa semana ela vai ser muito pautada por isso, né? Então, eu acho assim, em primeiro lugar, na minha opinião, assim, né, como cidadão, a ideia é se pautar menos pela correlação de forças, o que você acha que vai acontecer, o que vai dar certo ou errado, e lutar pelo que você acredita. Porque, assim, a rigor, assim, eu acho que a gente está numa situação... E eu acho que faz parte da crise a dificuldade de leitura da crise. E essa guerra de informações desencontradas, e todo dia uma notícia nova, tal, cria um ambiente instável que a gente não tem tempo de parar assim para avaliar, né? Não, mas eu acho que tem que tomar um cuidado. Eu concordo contigo, a crise é fabricada, mas de fato as pessoas estão perdendo emprego, né? Não, sim. O que, na minha opinião, esse é o aspecto mais dramático, né? De fato, eles conseguiram construir um clima e esse clima se encontrou com dificuldades econômicas concretas, né? O que nisso é produzido, é fabricado? Certamente, se o resultado de domingo for favorável aos empresários, é bem provável que, por exemplo, o dólar, que é uma questão importante para nós, porque é um dos indexadores das dívidas, o dólar caia, então diminui a pressão sobre o orçamento público. É bem provável... Então, esse é o aspecto que ela é fabricada. Agora, o que não dá, porque quando a gente fala que a crise só é fabricada, para aquela pessoa que perdeu o emprego, etc., ela sente de forma muito veemente. Então, eu posso dar uma fala talvez um pouco intermediária entre as duas possibilidades de leitura? Por favor, eu encerro aqui e a gente retoma. Isso. De um lado, a gente não pode dizer que há uma crise econômica que se possa definir sumariamente como fabricada, porque, de fato, há uma crise econômica que começa em 2008, né? Que é uma crise que vem lá ou pelo menos essa é a última crise, a gente pode chamar a crise financeira de 2008, e ela acaba chegando aqui. Mas, por outro lado, a governabilidade, ou seja, as saídas de governo que essa gestão da presidenta Dilma já poderia ter articulado, essa é fabricada. Então, nós temos que saber
sem querer inventar a crise econômica, mas dizer que a crise política, ela é sim, em grande ela piora parte, muito a crise ela econômica. intensifica, ela potencializa uma crise econômica que é real. Então, talvez isso seja uma versão, né? Sim. Que eu acho que é a versão sua, né, Daniel? Não, acho que concordo, sim. Nós temos esse momento aqui da nossa proposta de analisar esses memes que têm saído na internet e tal. O pessoal vai... Agora, ixi, a gente está sem sinal aqui. Agora, para começar, eu queria dizer que a gente está com 357 pessoas acompanhando a gente. Ótimo. E aí a gente tem o Michel Temer de saia, já que a gente andou falando dele, né? Fiquei pensando se fosse o Laerte como vice-presidente. Seria muito melhor. Sem dúvida alguma. Né? E aí tocando essas questões de ódio, né? Todas essas... A presença da bancada fundamentalista, né? E os limites que isso vai trazendo para a nossa democracia também, né? Para a nossa liberdade de expressão. A gente viveu isso bem forte nesses últimos anos, né? Com o crescimento dessa bancada. E aí agora vai entrar mais um meme sobre ainda essa questão do ódio. Tá na tela, será já? Tá nada. Vai botar. Ali atrás tem muitas pessoas trabalhando, botando o meme. Bom, a classe dominante não tem ódio, tem astúcia. O ódio ele terceiriza e os inocentes úteis divulgam. Esse é um meme que a gente encontrou circulando bastante. O que vocês acham sobre isso, gente? Eu acho que ela tem ódio e tem astúcia. Não, mas eu acho que tem uma questão até, inclusive, que me chama a atenção. Não sei se estou meio obcecado com o assunto da democracia, porque para mim é a minha... Sua vida, É que a democracia, ela é objeto de um discurso de ódio na tradição. É só do século XX para cá que a democracia ela foi neutralizada por um lado, mas ao mesmo tempo tem na sua matriz lá do pensamento ocidental um ódio à democracia que é o ódio ao governo da maioria, ao governo das multidões e até o ódio de classe, vamos dizer, que é o classe que a maioria são os pobres, né? Então a democracia se é o governo da maioria. Então, ao contrário desse meme, talvez a astúcia para mim ela seja um instrumento do ódio, talvez, né? Porque eu penso que essas questões afetivas e sentimentos, tal, para mim elas são muito importantes para a gente entender a política, né? A política não é feita só com interesses econômicos, racionais, enfim, partidários. Ela é feita também com essa questão da sensibilidade. E na história política a gente sabe, por exemplo, o medo e o ódio são instrumentos do terror, são instrumentos de governos autoritários. E o afeto da democracia, pelo menos, assim, pode ser uma visão idealista minha, mas eu acho que o afeto da democracia é outro, é a alegria, é a coragem, é a confiança. Então, acho que esse está numa situação realmente assim, e que o ódio ele vai se desdobrando, né, em várias formas diferentes, ódio racial, ódio a minorias, e às vezes esse discurso ele é articulado como um todo, às vezes não, mas eu acho que ele tem essa unidade, e a astúcia, para mim, talvez seja grande instrumento de quem produz o ódio, vamos dizer assim, não sei qual que é, mas por aí. Esses dias colocaram um muro gigante, né, na esplanada dos ministérios para dividir os públicos, né, que vierem acompanhar a votação, né? A gente tem uma pergunta sobre isso aqui, do Alexandre André dos Santos. Perdemos a capacidade de dialogar a ponto de ser entendido razoável colocar um muro da vergonha no meio da esplanada? Quer falar? Pode falar como... Não, eu só quero falar Tem rapidamente. uma questão sobre o número, depois eu vou falar mais rapidinho. Fala rapidinho, Primeiro, depois assim, você. Depois Se eu... houvesse Tá o bom. interesse da Câmara de não criar uma situação de violência de rua no domingo, era só não marcar a data, evitar essa publicidade. E para mim aquele muro, ao mesmo tempo que ele é um símbolo da violência, ele também é um símbolo de uma provocação. Entendeu? Porque eu acho que a marcação da votação do impeachment para domingo, dessa forma, para mim é uma grande provocação e é um grande risco que as pessoas estão correndo, né, a gente? Que vai participar ou não, enfim, da manifestação de cada um, a decisão de cada um de ir ou não ir. Dá um pouco também. Mas uma eu acho que é certa um ambiente de provocação mesmo. de provocação, e eu concordando com isso, e também vendo a coisa por um outro viés, que seria, quem sabe, o da espetacularização. Quer dizer, tudo isso que você falou, né, Daniel? Que é a programação prévia, marcar para um domingo, dividir plateia, dividir espaços, lugares, torcidas, como você divide um estádio em final de Copa do Mundo, enfim. Isso tem a ver com uma estética que é muito de adrenalina, que é uma estética de espetacularização, de promoção
de grandes chances de narrativas midiáticas. E dentro Não é? disso que toda vez que tem manifestação fica essa competição de qual a manifestação maior, né? Quem trouxe mais gente. Essa manifestação de domingo aqui em Brasília vai ser, desde sexta, né? Vai ser muito simbólica, porque vai ser a primeira vez que a gente vai conseguir ver as manifestações uma do lado da outra, né? Eu acho assim, até o governador Hollenberg, o senhor tem uma responsabilidade muito acima da governança só do Distrito Federal, em cima desse... Tome a frente, não deixe acontecer as barbaridades que a sua Secretaria de Cultura vem cometendo ao longo da sua gestão. Muito sério o que vai acontecer aqui em Brasília e a responsabilidade do senhor é enorme em cima disso. Por favor, Daniel, desculpa. Não, é só sobre o muro, na verdade, eu concordo com o que a Beatriz e o Daniel falaram, né? Não tem muito a acrescentar. Só sobre a questão do ódio, que eu acho que a gente precisa ser um pouco mais sensível. Eu concordo totalmente com a tese, mas não dá para dizer que os ódios são equivalentes. Eu participei, por exemplo, da tramitação do Plano Nacional de Educação, e o grande debate de um determinado momento era a questão da ideologia de gênero, que basicamente significava o quê? Isso que a igreja não aceitou, com forte apoio do Eduardo Cunha, que a escola discutisse de maneira prioritária, quando trabalhasse a questão das discriminações, a discriminação de gênero, orientação sexual e a discriminação racial. Para quem trabalha em escola, eu trabalhei em escola, dei aula, são as 3 questões fundamentais para se discutir na escola, porque é onde se expressa de maneira mais radical o preconceito. Esse ódio, o ódio contra a mulher, contra o homossexual, ele é mais expressado por movimentos religiosos. A elite econômica, que tem inclusive patrocinado o golpe, ela, nesse caso, ela é um pouco mais comedida, ela não se expressa de maneira tão clara. Agora, ela tem muito ódio racial, ela tem muito ódio de classe. O negro na universidade incomoda ela, o negro médico incomoda essa elite. Então, o que aconteceu, que eu acho que isso é dramático, é que se encontrou um ódio racial, um ódio de classe social, com um ódio de reconhecimento da homossexualidade, de reconhecimento da luta das mulheres. Esse encontro é que foi extremamente nocivo. Aí que estaria a base desse proto-fascismo que nasce no Brasil, mas que eu também tenho muita esperança de que ele não consiga vencer. Acho que essa batalha a gente vai vencer. Vai ser dolorido, como todas são doloridas, como você bem colocou, tudo é por luta social, né? Mas eu acho que essa batalha a gente vence. A minha preocupação é criar um novo projeto. Acho que esse é o... A gente tem um meme sobre ideologia de gênero. Opa! Que diz assim: claro que existe ideologia de gênero. É tudo o que foge do gênero da minha ideologia. E aí é um homem aparecendo. Genial. Muito bom. Eu queria... Uma coisa que me marcou muito ontem, quando encerrou a votação do... Esse é pior que o Barbudinho aí, alguém está chegando aí. É uma criança. É uma criança no set. Uma criança chamando mamãe. Tá. Terminada a votação, que ficou aquela confusão, parecia, enfim... E no final, tanto quem era a favor do impeachment quanto quem era contra o impeachment, gritando não vai ter golpe. Não vai ter golpe a parte de que é contra o impeachment como uma torcida, que não haja o golpe, e as pessoas a favor do impeachment gritando não vai ter golpe por não considerar golpe. Eu queria você tratar sobre esse assunto. Então, eu queria te dizer primeiro assim, que na Faculdade de Direito da UNB, agora, recentemente, quando a gente entra para a faculdade, tem um cartaz que foi colocado lá. O verbo muda. Não vai ser golpe. O verbo ser. Uhum. É exatamente esse o discurso que se faz, né? Considerando que é a única maneira de o chefe do poder executivo, seja ele federal ou estadual, ter o mandato interrompido por um processo de impedimento, e esse processo de impedimento está definido em lei, está na Constituição, logo, apelar ou se utilizar desse processo não é golpe, né? Essa é a ideia. Isso é vamos dizer, na guerra dos argumentos, né? Na retórica dessa guerra, que essa guerra é muito retórica também, né? E no meu campo isso, e eu não digo só de uma retórica negativa, não, uma forma de expressão mesmo, uma forma de constituição pela fala
dos seus objetivos, das suas realidades. É uma grande falácia, é uma grande falácia. O que nós chamamos de golpe é exatamente um processo que tem aparência de processo, mas processo não é. Ou seja, por quê? Porque do ponto de vista jurídico, ele só se constituiria mesmo como um devido processo legal, como um processo substancial, se ali houvesse narrativa, descrição, imputação de prática de crime de responsabilidade. Então, só para falar rapidinho, que eu sei que essa parte é muito chata. Eu sei que essa parte é muito chata. Essa parte de falar o crime, o que define, qual que é a tipicidade. E aí começa todo um advoguês, né? Parece que você está falando de uma construção muito artificial e a maioria das pessoas, e isso até ajuda o golpe, desculpe eu dizer isso, mas isso até ajuda o golpe, porque quanto mais fechado é o meu discurso jurídico, advoguês, juridiquês e paroró, né, dentro desse artificialismo todo, as pessoas se cansam de ficar buscando o significado daquilo e dizem, isso é conversa de advogado, isso aí é coisa de, né? Isso é conversa, o que importa nisso não, o que importa... E aí você vem com toda aquela imagem que, aí sim, movimenta. É a imagem do ódio, dos petralhas, da corrupção, o discurso moral da corrupção. E aí, só para terminar então, Daniel, e já sei que eu já estou falando demais, mas só para dizer, o que se esperava, pelo menos era, não sei, eu espero que a maior parte dos cidadãos brasileiros busque um mínimo de informação sobre o que está passando dentro do processo. Não é por corrupção que a Dilma está sendo impedida. Não é por corrupção, ela não tem conta no exterior, ela não está indiciada, ela não responde processo, associação criminosa. Enfim, o que é? São duas condutas que são um primor de artificialidade. Depois eu falo quais são. Então. O Faria quer falar aqui, eu quero ouvir a sua fala, mas antes eu quero que você emenda a fala dentro desse seu estudo sobre democracia e sobre essas... voltamos a falar sobre narrativas, como é viável em um país onde a gente tem um presidente da Câmara Legislativa na situação que tem de réu, onde é sabido que ele financiou 200 deputados que se candidataram, tirando os que não foram eleitos, né? Mas que estão no bolso do Eduardo Cunha, 200 deputados financiados pelo projeto de corrupção dele. E ele próprio. E aí, eu queria que você analisasse esse contexto todo. Tá lá. Não, mas eu vou falar rapidinho mesmo, porque, em primeiro lugar, eu acho que essa negação do golpe também, ela vem muito que a gente tem uma memória muito cristalizada em torno de 64, e aquela imagem de que um golpe tem que ter tanques de exército na rua. As pessoas esquecem que o golpe de 64, por exemplo, ele se cristalizou quando o Congresso declarou que a presidência da República estava vaga. Então também tem um elemento parlamentar em 64. E se a gente for olhar para além dessas experiências, de outras experiências em outros países, algumas até mais dramáticas, né? O Mussolini lá ele foi nomeado primeiro-ministro pelo monarca da Itália, né? E a partir desse lugar de primeiro-ministro ele foi implementando leis de exceção. O Hitler foi através do parlamento. O Getúlio Vargas no Brasil aqui em 30 foi de uma denúncia de que a eleição tinha sido corrupta e ele assumiu o governo provisório com a promessa de fazer uma nova Constituição. Então, assim, tem várias formas diferentes, várias faces diferentes. O golpe é uma quebra de uma sequência normal institucional. E essa quebra ela pode acontecer de várias formas, né? Agora, o caso do Eduardo Cunha, essa questão da Câmara, eu acho que aí tem uma questão mais profunda, que eu, sinceramente, também não tenho uma solução fácil para isso, não sei se alguém tem, mas enfim, que eu acho que tem a ver com essa própria degradação da vida política no Brasil, que eu acho que talvez toque mais aquilo que a Beatriz estava falando, da democracia material, né? Porque eu acho que esse nível da representação política e esse nível da maneira como eles tratam mesmo, né, a política, com tanta disfarçatez e sem, às vezes, medir as palavras, enfim, eu acho uma coisa meio, assim, quase achincalhando mesmo a população, né? Eu acho que isso é porque eles têm uma sensação de poder absoluto, de impunidade, não sei, de que a cidadania, a participação popular nunca vai questionar esse lugar deles, né? Mas eu acho que isso se resolve, talvez, com aquela questão, né, de construir um projeto, né? Eu não sei se esse congresso, sinceramente, eu acho que ele tem muita... Definitivamente não. Esse congresso, de fato, não vai ter. Quer falar ou posso passar? Não, uma pergunta. Pergunta do Júlio Otero. Em que a pauta do governo PT, principalmente a partir da era Dilma, difere da pauta do PMDB? Então, acho que essa é uma pergunta importantíssima e ela difere, por incrível que pareça, muito, né?
Eu acho que a presidenta Dilma, ela errou muito desde que assumiu o segundo mandato. Ela procurou fazer uma aliança com o setor financeiro, porque sentiu a pressão que ele exerceu contra ela nas eleições, traz o Joaquim Levy, pratica um austericídio enorme o ano passado. A educação só perdeu 13 bilhões de reais, sendo que nós temos um plano nacional de educação com metas até 2024. E que a gente precisaria estar aumentando o financiamento da educação e sofreu um corte avassalador de recursos. Agora, o vice-presidente Michel Temer editou um documento chamado Uma Ponte para o Futuro. E eu li esse documento. E o documento é basicamente uma pauta ultraliberal, mais liberal do que aquilo que o PSDB implementou na década de 90, em que ele defende absurdos como, por exemplo, a ideia de que, isso não está escrito no documento, mas está nas entrelinhas, e é dito por todos os seus representantes, vocalizadores econômicos, etc., de que a Constituição Federal não cabe no orçamento público, e que, portanto, a Constituição teria que ser revista, inclusive as vinculações constitucionais, que foi a maior conquista que nós tivemos até hoje, que é o que financia o direito à educação, o direito à saúde. Se essas coisas tão ruins, quer dizer, a gente gostaria que tivessem melhores, certamente sem o recurso que tem hoje vai ser pior. Né? E ele quer um orçamento de base zero em que a gente teria que, todo momento, em cada ano, cada lei orçamentária, negociar qual vai ser as prioridades do país. Quando o orçamento é de base zero, quem ganha sempre é o setor produtivo. Por que ele ganha? Porque é ele que, basicamente, faz com que as redes de capital social e econômico sejam alimentadas para os parlamentares. Esse Congresso Nacional é o Congresso Nacional dos últimos anos mais representado por empresários. Então, os empresários hoje têm domínio do Congresso Nacional. Boa parte dos parlamentares são empresários. Né? Cada vez mais a representação de trabalhadores está minguando. Então, tem uma diferença substantiva, sim, em relação à presidenta Dilma e a proposta do Michel Temer. O que dá para dizer é que a presidenta Dilma ela cometeu o erro de se indiferenciar muito fortemente do PSDB. Ela se pareceu muito com o PSDB no primeiro ano de governo dela, isso é verdade. Agora, o que o PMDB apresenta como alternativa é muito pior do que aquilo que aconteceu na década de 90. Daniel, me permite entrar nesse diálogo com você e Sim, até te sim, ouvir sim. mais sobre isso. O fato de ser o primeiro ano talvez tenha a ver com uma certa postura de estar acuada, não? Não teria sido isso? Você não vê? Não, assim? eu acho que ela tinha... Bom, o Eduardo Cunha, ele dá a melhor entrevista da história dele. O Eduardo Cunha é um gênio do mal, né? Em termos de tramitação legislativa. E ele dá uma entrevista em que ele diz que a Dilma tinha ganho a eleição, mas não hegemonia política. Então ele já estava construindo. E dá essa entrevista na Globo News para o Conte, né? Mário Sérgio Conte. E eu acho que naquele momento a presidenta Dilma, ela ainda reunia condições de tentar um caminho diferente do que, por exemplo, trazer o Joaquim Levy com toda a escola de Chicago. Foi o primeiro ano do segundo mandato. Primeiro né? ano do segundo Mas mandato. sabe por que eu digo? Porque, olha só, no primeiro ano do segundo mandato, antes mesmo dela tomar posse no segundo mandato, a oposição já tinha convocado a população brasileira a dizer que a eleição, que tinha algum problema ali, que aquela eleição não valeu, Mas a oposição, que o Aécio não tinha perdido. Sim, a oposição, ele pediu recontagem, ele conseguiu. Eles fizeram uma auditoria Sim. via TSE. É a primeira vez que, desde a implantação do processo de eleição informatizada, que o TSE concede. Eles não fizeram recontagem de votos. Eles não invocaram a existência de fraude eleitoral. Eles simplesmente plantaram a suspeita de falta de crédito no processo informatizado. Quiseram fazer uma auditoria. Não acharam fraude. Aí começa, ou seja, desde esse primeiro momento, é que o resultado eleitoral vem sendo contestado. Então. E essa contestação do resultado eleitoral, ela veio crescendo, ela veio se intensificando, ela se transformou num discurso de Eduardo Cunha, institucional de rompimento, ela se transforma num discurso de buscar a invalidação da chapa no TSE. Há um discurso que é de criminalização da política fiscal do governo, que é um discurso que aparece hoje no impeachment, né? E há um discurso de fraude eleitoral. Lembra do discurso de fraude eleitoral? Mas o que eu acho que não dá para acusar a oposição de ser o que ela é. Ela é medíocre. Não, ela ajuda com as armas que ela acreditava que
que poderia agir. O que é curioso a perceber é que hoje a liderança de todo esse processo no Congresso Nacional não é do PSDB. Ele está subordinado ao movimento do PMDB. Então significa que o PSDB está tão frágil que ele não consegue nem liderar mais a oposição. De qualquer maneira, eu estou entre aqueles que acreditam que a presidenta Dilma errou no primeiro ano do mandato dela. Também acho que O Nelson Barbosa até agora também não tem acertado, né? Existe uma moeda importante na economia sim, que é a confiança. Só que a confiança ela não pode ser negociada no sentido de você perder toda a sua legitimidade eleitoral, porque a Dilma foi eleita com discurso. O que vocês acham? Tem uma outra pergunta da Claro. Júlia, que foi a mesma pessoa que fez a pergunta anterior, eu me confundi. Júlia, uma mulher. Sim. Bem atuante aqui. O que vocês acham sobre a proposta defendida por uma minoria de esquerda crítica ao governo de convocação de novas eleições gerais? Eu acho péssimo. Eu acho que poderia O Daniel dá uma... Daniel fala sobre democracia, tratar o assunto aqui. ao menos a tua opinião, né? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, Nos dê a tua opinião. eu tenho a impressão que tem um erro de avaliação política, em primeiro lugar, assim, sem entrar na questão da legitimidade, porque o problema é que eu acho que é mais frágil ainda, talvez, essa convocação de eleição geral em que base você vai fazer do ponto de vista... E uma certa parte da esquerda ela tende a desprezar essa questão formal, mas o problema do formalismo, quando você despreza ele, é que é o formalismo que garante alguma mediação, alguma regra do jogo que é clara, que funciona, e que garante aos atores da política que eles saibam como é que eles estão, onde é que eles estão jogando, né? Então, acho que toda proposta assim, de ruptura, tal, acho que ela já é, nesse momento, um pouco perigosa. E eu acho mais, agora, do ponto de vista político, sem pensar nisso, né, mas da disputa política, eu acho que tem um erro de avaliação de uma parte da esquerda que elas acham que, como se o Brasil estivesse vivendo um processo pré-revolucionário, e a esquerda tivesse muita força política, e agora era hora desse debate, sei lá, que esse debate fosse fortalecer a esquerda. E na minha visão, pelo menos, pode ser uma visão pessimista ou melancólica, eu não sei, né? Mas eu sou melancólico e talvez seja pessimista além disso. Eu acho que, na verdade, a correlação de forças agora é totalmente contrária. A gente está numa posição muito defensiva, na verdade, tentando defender poucas coisas que ainda sobram, que eu acho que já teve várias coisas que já foram tiradas e estão sendo tiradas enquanto a gente está discutindo a crise. Então, na minha avaliação, tem uma espécie de um voluntarismo nessa esquerda que acha... Em 2013 já tinha um pessoal dizendo que a gente estava na beira da revolução, né? Eu lembro que eu participei de manifestações ou de encontros, né? Não daquelas manifestações que tinham pauta da extrema-direita, enfim, mas a avaliação das pessoas ali é que a gente estava vivendo um momento revolucionário, e eu, particularmente, eu acho que tem uma leitura... A esquerda crítica, para mim, eu também me considero, né? Também eu acho que também tem um problema de você falar assim, quem que merece esse título de esquerda crítica? Como se houvesse uma... Não sei também, mas enfim, o que seria essa esquerda crítica? Eu acho que é inerente à esquerda ou qualquer política que você seja crítico. Né? A esquerda crítica é a esquerda que não está no poder. Mas a esquerda, a rigor, ela nunca está no poder, né? Mas eu quero Pelo menos hoje o PT está aqui, né? Não, mas é que governar é uma coisa, mas eu acho... Eu quero uma provocação que, dependendo de semana que vem, vai ser uma pauta importante da nossa próxima transmissão aqui do Remoto Controle, mas que eu gostaria de antecipar o tema. Que dificuldade é essa que a própria esquerda tem de se comunicar e dialogar com as grandes periferias? Tomando por base Brasília, por exemplo, Distrito Federal, em que a gente tem aqui o costume de, a cada eleições, candidatos de extrema direita, inclusive, né, por exemplo, o deputado Fraga, aqui em Brasília, né, que faz parte da bancada da bala, a campanha dele tinha um bonequinho animado matando bandido, e esse senhor foi eleito, né? Então, assim, que dificuldade é essa que a esquerda tem de conseguir trazer um discurso que tão claramente é por elas, a favor delas, mas elas não aceitam, rejeitam no voto? Eu não concordo com essa avaliação, sabia? Não concordo. Eu acho, bom, não sei se é... Eu sou de Pirituba, em São Paulo, que é um bairro periférico, morei no Jaraguá e depois fui trabalhar no Capão Redondo, Jardim Ângela, Jardim São Luís. A sociedade é conservadora, né? Nesse sentido eu concordo contigo.
Agora, hoje, quem se comunica com a periferia é a esquerda. Todos os grupos, os coletivos interessantes que estão surgindo, Nós Mulheres da Periferia em São Paulo, os coletivos de hip hop, de rap, eles têm uma narrativa e um discurso de mudança da sociedade, se comunicam conosco, né, com a esquerda mais institucionalizada. Eu estou num movimento de educação, por exemplo, mas que dialoga com MST, com CUT e outras entidades. Agora, eu acho que a pergunta mais forte é como a gente consegue falar com a maioria silenciosa da periferia. Mas aí precisa falar com a maioria silenciosa de toda a sociedade brasileira. Como a gente consegue romper o cerco das grandes mídias? Eu acho que essa é uma grande questão. Essa iniciativa, por exemplo, é uma tentativa de tentar romper com isso, né? A gente tem que aumentar mais a nossa presença nas redes sociais. A gente está tomando uma lavada nas redes sociais, por exemplo. E está tomando uma lavada nas redes sociais, inclusive, que influenciam parlamentares. Então, nesse sentido, acho que a gente tem que fazer uma disputa mais ampla na sociedade. Agora, com a questão dos direitos, etc., eu acho que a periferia se sente mais representada pelo discurso da esquerda do que pelo discurso da direita. Porque o discurso da direita exclui a periferia. Eles não querem que a periferia ocupe a sociedade. Eles não querem, por exemplo, que hoje, eu estava no ato da Educação em Defesa da Democracia, com a presidenta Dilma no Palácio do Planalto, e uma aluna do ProUni, que é um programa que é bom, mas eu tenho várias críticas a ele. Uma aluna do ProUni, negra, fazendo um discurso que certamente não faria se fosse outra composição governamental. O PT tem muitas falhas no governo, a Dilma tem muitas falhas no governo, mas indiscutivelmente escancarou muitas portas também. Então a gente tem que saber fazer essa crítica. Eu discordo aqui do Daniel, acho que a esquerda tem que estar no poder sim, não acho que seja um problema em tese. A esquerda está, a rigor, né? A esquerda está no poder. Porque a gente não que o pode espectro negar ideológico e o conceito de esquerda, ele pode ser muito elástico. E outra coisa, né? A gente, né, de um governo de esquerda ser eleito, implementado, sem o apoio de partidos como PMDB, PP, PL, e governar de fato aprovando leis no Congresso? Essa é a pergunta do Enverdourado. Eu acho que essa... Posso? Claro, eu acho vai até lá. que os dois Daniels, teriam uma precedência para falar disso, né? Mas eu vou reivindicar só porque eu já estou há um tempinho quieta, então agora eu quero falar uma coisa, que é o seguinte, essa questão de possibilidade, como é que um governo do PT ou qualquer outro governo pode governar sem considerar os arranjos partidários, políticos? É claro que não tem como governar sem isso. Quer dizer, a política é um exercício cotidiano, rotineiro de acordos. Política é isso, se você quiser. Ou seja, eu acho que boa parte desse discurso que diz que a esquerda está distanciada das periferias, né, que o PT, eu vou parar de falar PT, mas também não dá para parar de falar PT. E PT e outros possíveis canais políticos de esquerda não conseguem, mas eu acho que isso também, em parte, não é verdadeiro, porque esse tipo de discurso, ele apaga a política. Ele quer transformar, ele quer dizer, ele demoniza o Estado, demoniza a política, né? Quer dizer, criminaliza a política. Eu vou pensar um pouco, mensalão. O que foi o mensalão? Se não uma grande construção de uma associação criminosa que se apodera da máquina. Quer dizer, você vai além do que é possível fazer em termos de descrição do que foi, eventualmente, um ou outro arranjo político do PT que deu errado. Digamos, é possível. Eu não estou negando que não tenha havido corrupção do PT, não estou negando isso. Aliás, eu acho que a corrupção não é um problema moral, a corrupção é um problema estrutural. Ele é muito anterior ao PT. É muito fácil eu agora atribuir a um partido único, né, a culpa por toda essa corrupção, porque ele está no poder. E ele é alvo desse discurso exatamente porque ele é alvo da minha tentativa de desconstrução dele no poder. Não há como você governar num mundo diferente, complexo, cheio de tribos. Não há como você governar sem combinar com as tribos. E política é isso, né? O que nós estamos pegando um gancho naquilo que o Daniel estava falando,
Uma das acusações que tem contra a Dilma no impeachment entra diretamente, está exatamente relacionada a uma questão de gestão social. Porque as tais das pedaladas, que eles chamam propriamente de pedaladas, que no caso das subvenções agrícolas do Banco Safra, do Plano Safra, o que é o Plano Safra? O Plano Safra é uma das acusações que hoje são formuladas contra a Dilma. Ela é acusada de pedalar nas subvenções do Banco do Brasil. Não é nada disso, ali não teve nem pedalada. Ou seja, pedalada em que sentido? Atraso ou retenção de recursos que o governo deve a um banco estatal por ele controlado. Ali nem houve isso. Nem dá para falar que no bojo do Plano Safra exista pedalada porque não tem atraso. Os pagamentos das subvenções são feitos, dependendo do programa, em prazos distintos. Rigorosamente falando, não existe atraso. E esses financiamentos são distintos, são diferenciados. Mas o que é o Plano Safra? O Plano Safra é subvenção para agronegócio. Cátia Abreu está nisso, porque isso tem a ver com o Ministério da Agricultura e Pecuária, tem a ver com o agronegócio. O Patrus Ananias está nisso, porque isso tem a ver com o Ministério do Desenvolvimento Social, que é dinheiro, crédito agrícola para agricultura familiar. Isso tem a ver com crédito rural. Ou seja, o crime da Dilma é subvencionar ações sociais para o campo, seja para o agronegócio, seja para a agricultura familiar, né? Se o crime é esse, aí eu acho que a gente tem que perceber duas coisas. Primeiro, como é que isso se caracteriza como crime? Isso é uma coisa. Outra coisa, né? Claramente o que existe aí é uma criminalização de uma opção do governo, e é uma opção do governo de fazer uma política social. Isso é política social. Eu vou pedir, acabou o jornal, Mentira! Começou a novela. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais. A Nádia, depois, por favor. Minha consideração final, pior que quase uma sabotagem, né? Continuar o debate, né? Não, mas eu vou falar rapidinho, porque assim, quando eu falei que a esquerda não governa, não é no sentido de que a esquerda não deve lutar pelo governo, pelas instituições, pelo espaço. É que, na minha opinião, a esquerda ela tem uma reserva, que o lugar dela é um lugar crítico, é o lugar da minoria, e esse lugar da minoria não se confunde com o lugar do poder. E eu acho que boa parte da crise que a gente está vendo na esquerda do Brasil hoje tem a ver um pouco, inclusive, com essa captura de uma parte importante da esquerda no Brasil, talvez o maior partido de movimentos sociais no Brasil, que é o PT, pelo Estado. Eu também não tenho uma solução mágica para o PT, como é que seria melhor se encaminhar, entendeu? Mas eu acho que a esquerda, pensando agora para além do que está acontecendo nesse momento, inclusive, como um projeto até de vida, eu acho que a esquerda, mesmo quando a esquerda ganha o governo, ela se mantém, na minha opinião, uma reserva, que é essa reserva de que está no lugar crítico, no lugar da exclusão, no lugar de quem está fora da hierarquia. E, para mim, toda a estrutura de poder é um pouco perigosa nesse sentido, se você se confunde com ela. Mas não quis fazer nenhum discurso contra ganhar a eleição, contra participar de ser deputado, essas coisas, enfim, eu acho que são importantes. Até porque é o objetivo do partido que se propõe como tal é ganhar a eleição, então ele desaparece como partido, né? Uma coisa que é interessante aí, então, eu acho que é o seguinte, uma coisa que a gente pode separar bem, o PT, propriamente dito, o partido nunca governou, não foi o PT que governou. Eu não sei se Daniel concorda. Não, acho que acho que o partido também não concorda. Mas... Quer dizer, o governou mais do que devia, porque, na verdade, como partido, devia ter governado menos. Ele devia ter se separado mais do governo e ter ficado. Eu aqui partido, você aí governo. Às vezes a gente encontra e concorda, às vezes a gente quebra o pau. Acho que quebrou menos pau do que devia. Né? E agora, a expectativa que eu tenho, por exemplo, é que o golpe não passe, que a gente consiga... Ter um bom domingo. Ter um bom domingo, que o day after, né, seja um dia de reconstrução. E aí, passo a palavra para ti, porque eu já falei demais. Não, olha, bom, sobre essa, acho que a consideração final sobre essa questão da esquerda, na minha opinião, até trazendo a pergunta do internauta, o que aconteceu é que se abandonou o processo de formação política, e se abandonou essa tensão que o Daniel colocou, e a Beatriz também, de que o governo ele não pode considerar que os movimentos sociais, que a sociedade ficam na torcida, e que ele, por ser de esquerda, vai fazer o que quiser. Nós participamos do jogo, a gente discorda de muitas coisas que o governo fez.
A gente sabe reconhecer os acertos, mas acha que os acertos poderiam ter sido maiores. Então, de fato, tem que manter essa reserva, esse espaço de pressão sobre o governo. E o próprio governo tem que se repensar. O governo Dilma foi um governo muito fechado em si mesmo, né? E a própria Dilma é uma figura que agora ela está se abrindo mais, né? Ela está aprendendo um pouco tarde, talvez. Mas ela é uma figura que se olha muito para dentro, né? E isso é muito ruim. E praticamente Medo de gente. o governo parou de refletir e mais do que isso, né? O partido parou também, o partido de toda a esquerda parou de refletir, parou de fazer formação política. E eu acho que é daí que, a partir dessas ruas, desse caos, das ocupações, das escolas em São Paulo, que a gente tem que começar a criar novas sínteses, até dessa própria iniciativa aqui do programa, para tentar construir um novo projeto de poder. Não vai ser para amanhã, também não adianta ficar desesperado com a eleição de 2018, de 2022, mas aos poucos a gente tem que construir uma nova alternativa de poder, né? Eu acho que esse é o caminho que a gente precisa trilhar. Nádia Duz, palavras. Convite para que as pessoas enviem memes, participem do nosso programa. Não vai ter golpe. E bom, gente, para onde eu olho? Para você? Eu quero agradecer aí todos vocês que estiveram com a gente assistindo essa transmissão, essa nossa primeira experiência. Vamos tentar providenciar uma próxima transmissão, ou segunda ou terça-feira, para analisar o cenário que vai se colocar no país a partir de domingo. Quero agradecer com muito respeito, muito carinho. Tem uma série de pessoas aqui nesse nosso estúdio improvisado para fazer um beijo para o Barbudinho, nosso herói. Forte abraço, um excelente domingo para todos. Não vai ter golpe. Vamos lá. Que tem na caixa preta. Não é corneta, moto não é lambreta. Os caras falam, tu aceita, engole sem fazer careta. Pura, cara dura, dessa elite picareta. Na hora de pagar a conta, querem mandar a pendureta. Que tem na caixa preta? 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 Quem que pagou? Quem se calou? Quem é que financia? Quem se beneficia? Quem que pagou? Quem se calou? Quem é que financia? Quem se beneficia? CPI da imprensa, quem é que vai querer? Essa caixa de Pandora se abrir só vai ceder. CPI da imprensa, quem é que vai querer? Essa caixa de Pandora se abrir só vai ceder. Quem que pagou?